Opa, bom dia, instaladores! Bom dia. Beleza? Quem já tomou um cafezão aí? Tá show de bola, né? Ó, primeiramente agradecer o calor humano de todos vocês. Todo mundo, tive a oportunidade da maioria de vocês poder dar um abraço. Então eu estou impressionado com tudo isso que vocês estão proporcionando pra gente, tá? Algumas pessoas aí que, já fecharam até contrato, falaram, mestre, fechei um contrato, aprendi com você. E a ideia hoje é tentar trazer isso para vocês, beleza? Então, antes de qualquer coisa, gostaria de uma salva de palmas para todos vocês. Obrigado, viu? Vamos lá. Vamos falar um pouquinho hoje de PMOC. Seguinte, isso aqui, pessoal. Ah, Gabriel, mas aqui não tem inverno, que eu percebi que o trem aqui é quente, né? O negócio aqui é quente. Eu estava falando com o menino ali que quando está frio aqui é 24 graus, né? 24 graus lá em São Paulo é todo dia. Então, a gente vai entender um pouquinho como aplicar a questão do contrato de PMOC aqui na sua região, beleza? Esse aqui é um gráfico que mostra a evolução de pesquisa pelo nome PMOC com o tempo. Poxa, Gabriel, o que são esses picos aqui, né? A gente tem um pico aqui, tem um pico aqui. Esses picos são relacionados principalmente aos períodos onde houve a normatização do PMOC, que é uma lei. Só que é o seguinte, existem duas coisas que vocês precisam entender. Você pode fechar um contrato de manutenção sem ser um PMOC, e você pode fechar um contrato de PMOC sem fazer manutenção corretiva. E a gente vai entender essa parada hoje, beleza? Quem que pode trabalhar com contrato de manutenção hoje? Vocês sabem? Quem que poderia? Refrigerista? Para você ter noção, semana passada eu recebi uma ligação de um aluno que ele é eletricista e fechou um contrato de limpeza de ar-condicionado. Aí ele me ligou desesperado, mestre, fechei o contrato e nunca limpei o ar-condicionado. Então, a oportunidade, ela vem primeiro do que muitas vezes a experiência. Vou falar uma coisa, quem aqui já tem pelo menos um contrato de manutenção aí? Levanta a mão, deixa eu dar uma olhadinha. Pô, bastante gente, hein? E o contrato de manutenção, ele diferencia alguns profissionais, porque tem 3 tipos de profissional hoje. Pelo menos lá em Sorocaba é assim. Tem o cara que é o sobrevivente, aqui deve ter outro nome, mas é aquele cara que dá o preço mais baixo do mundo. Aqui não tem isso não, né? Não, aqui não. Maluco, aqui não tem isso não, rapaz. Não tem não, falei com os meninos aqui. Tem? O que acontece? A gente vai falar um pouquinho de precificação hoje, e a gente tem que deixar de ser esse profissional sobrevivente. O que é aquele cara? Aquele cara que... E assim, eu não julgo ninguém, porque a gente não sabe qual é a situação de cada um hoje, certo? Eu não vou dizer para vocês que eu sempre dei o preço que eu dou hoje. Eu não vou dizer para vocês que hoje a minha instalação é o mesmo preço que de quando eu comecei. Faz sentido para vocês? Alguém aqui aumentou um pouquinho o valor depois da instalação? Porém, se o meu preço não for certo, o que vai acontecer? Eu abaixo um pouquinho, meu concorrente abaixa mais R$5. Aí o meu concorrente abaixa 10. Quando for ver, a gente está trabalhando de graça para os nossos clientes. E eu vi algo importante de um amigo nosso aqui, que ele falou assim, pessoal, a gente precisa ser mais unido nessa questão. É ou não é? Eu sei que na hora que o calo aperta, muitas vezes o cara tira um pouquinho, ele quer vender. Mas se a gente sempre trabalhar com o menor preço, a gente vai ser esse cara sobrevivente, que vai sempre ter os menores preços, não trabalha com qualidade. Por quê? Vamos lá, você dá o menor preço, você consegue colocar o melhor insumo? Lá em Sorocaba tem os meninos que instalam ar-condicionado com palmo. Aqui não tem, mas lá em Sorocaba tem. Hã? 4 dedos? Ah, não, então. Então, se eu não tomo cuidado com isso, eu vou ter sempre um ferramental, um ferramental mais ou menos, eu vou sempre ter uma condição não tão favorável, e a gente vira sobrevivente. E hoje, a maioria das empresas de refrigeração estão no mediano. O que é o mediano? O cara ele já tem uma certa experiência, eu já tenho aqui meu contratinho, estou fazendo um trampinho ali, só que ele chega num estágio que não dá para dar um passo para frente. Ele sente que parece que tem alguma coisa amarrando, seja tecnicamente, seja, sei lá, alguma coisa está amarrando esse cara. Só que vocês que saíram da sua casa hoje, num sábado, para vir aqui, vocês são diferentes dos seus concorrentes. Sabia disso? Quem poderia estar em casa hoje com a perna para o alto? Quem teria outros compromissos, até estar em cliente hoje? Olha, rapaz, tá bom de serviço aqui na região, hein? Mas por que vocês estão aqui? Porque vocês querem algo diferente. E aí o profissional que ele entende um pouquinho como funciona, ele sai desse patamar mediano e sobe de patamar. Por exemplo, a gente está com o Kleber ali, o Kleber da Milênio. Ele é um cara que se especializou em VRF. Ele teve que correr atrás, teve que ir atrás de treinamento, de curso? Teve.
mas hoje ele tem uma linha de clientes que nem todo mundo tem. Então, o diferencial da sua empresa hoje vai fazer a sua empresa ficar no estágio 1, 2 ou 3. E aí, quem aqui é realmente um especialista no que faz? Quando você vai no equipamento e fala assim, aqui eu domino, aqui é a minha área. E se não for, está tudo bem, a gente está num constante aprendizado. Então, a ideia é exatamente isso, entender qual posição que você está hoje na sua empresa. Pô, Gabriel, estou só sobrevivendo. É o seguinte, do jeito que dá, vai vivendo. Não, Gabriel, eu já estou com uma pequena estrutura. Não, Gabriel, eu já estou aqui. Eu sou profissional que trabalha com equipamentos diferenciados, sei trabalhar com contrato, sei trabalhar com manutenção, sei falar com o meu cliente, já tenho meus funcionários, sei lidar com funcionário. Então, isso é um processo de evolução. Isso aqui esquece, tá? Isso aqui é para o sul e sudeste lá, que de vez em quando a gente tem frio lá. Quer dizer, de vez em quando vocês têm frio aqui. Mas, na época de baixa, que eu acredito que aqui é época de chuva, né? Vocês têm um período do ano que é um pouco mais chuvoso, é normal você ter uma pequena queda de demanda. Como as temperaturas aqui sempre são altas, quando toca o telefone, o cliente quer que vai. Faz sentido? Quer que vai na hora. Então, se está sempre quente, isso é algo bom. Mas existem outros pontos que a gente pode trabalhar, tá? Aqui a gente vê, por exemplo, em São Paulo, a gente chega no período de verão, ter 30% de chamado versus o inverno. Ou seja, se eu tenho 100% no verão, no meu inverno chega a 30%. Chega a cair 70% os chamados. E aí existe uma questão do contrato, e o contrato tem um segredo. Só que não ligue para os números. Mas quando você tem um contrato, a tendência é você receber todos os meses por aquele contrato, certo? Fala um contrato aí baratinho por mês. Quanto você cobraria para limpar um ar-condicionado todo mês no cliente? Fala aí, por cima. Rapaz, 250 pila? Beleza. Ele vai cobrar R$250. É um contrato grande? Não é. Só que todo mês ele vai ter 250 na conta. E aí, a tendência é que, mês a mês, você vai subindo. Você tem 2 contratos de 250, quanto que é? 500 conto. Opa, pelo menos meu combustível do mês já está salvo com o contrato. Porque uma coisa que é muito ruim dentro do nosso segmento é não saber o que vai rolar amanhã. Isso é que é duro. Poxa, será que meu telefone vai tocar amanhã? E quando a gente trabalha com contrato, é o seguinte, eu tenho certeza que mês que vem vai cair o dinheirinho na minha conta. É 250, que é um contrato? É 250, é um contrato. Depois é 2, que pode ser 500. Então, a questão do contrato, ela traz essa segurança para estar pago as suas contas. Se acontece alguma coisa com você, você tem essa segurança. Beleza? E aí, quanto mais você vai evoluindo, mais você vai subindo de contratos. Hoje, eu tenho contratos de manutenção, principalmente relacionado a frio alimentar. Pô, Gabriel, mas você fala de PMOC. PMOC não é climatização? É climatização. Mas eu não vou me limitar à climatização. Tem alguma câmara fria perto de vocês lá? Tem? Tem algum supermercado? E sabe qual que é o melhor momento para você fechar um contrato de manutenção com o seu cliente? Pergunta para o cara que está do lado aí. Qual que é o melhor momento? Fala para ele aí. Pergunta para ele, qual que é o melhor momento aí? Qual que é? Qual que é? Agora? Foi ontem, foi ontem. Mas sabe qual que é o melhor momento? Quando o cara está com baita de um problema. Porque se você chegar agora e falar para esse meu irmão, vamos fechar um contrato de manutenção, sabe o que ele vai falar para ele? Vai falar para você? Oxi, não precisa disso aí não, pai. A máquina está rodando aí bonitinha. Como que é? Não, deixa mais para frente, não ver isso aí. Não esquece isso aí, rapaz. Agora é o seguinte, vamos falar de uma câmara frigorífica. Beleza? O Viana pode falar melhor que eu disso aí, porque é a praia dele. Tem uma câmara frigorífica que tem lá, vou falar um valor pequeno, tá? 50 mil reais de produto. Que tem, tá? Câmara fria de mercado tem até mais que isso. Mas tem 50 pila de produto, tá com um compressor queimado lá, que vai gastar 10, 20 mil para arrumar. Essa é a hora de você chegar no contrato. Fala, meu irmão, vem cá, senta aqui comigo, ó. Compressor aqui, você que vai comprar, não vai ser nem eu. Custou tanto. O fluido, que vai trocar lá no equipamento, custou tanto. O filtro, o nitrogênio, tudo isso custou tanto. Se você tivesse lavado seu condensador, ou se você tivesse aferido pressão de mês em mês, para não esperar vazar todo o fluido, e aí você perdeu um compressor, você teria economizado esse valor. Então, presta atenção, o melhor momento para fechar um contrato é quando seu cliente está... Não fala essa palavra não, rapaz. Não fala a palavra, é isso. Mas é isso. Não adianta você querer fechar contrato de manutenção quando está tudo bonitinho, cara. Não é essa hora. Beleza? Alguma dúvida aí? Não? E aí, quais os nichos de contrato que a gente pode trabalhar? Cara, são vários. Eu posso trabalhar com a cadeia do frio. Por quê? Vamos supor que você é da área de climatização, e está tudo bem, não tem que sair de área se você não quiser.
mas você pode agregar outros serviços que talvez façam você fechar serviço, que é o lance da cadeia do frio. O que é a cadeia do frio? Principalmente alimentos. Desde a fábrica até o alimento chegar no supermercado, eu tenho todo um processo que começa no caminhão. Alguém faz manutenção em caminhão refrigerado aí? Ou já fez? Olha lá. Aqui? Show. Alguém faz manutenção em câmara frigorífica aí? Balcão refrigerado? Ou seja, é todo um processo, uma cadeia. E eu não estou falando que você tem que mudar de segmento, não. Só estou mostrando uma oportunidade. Outra oportunidade, principalmente, é comércios e varejo. Tá? Lanche de cervejeiro. O cara, às vezes, tem 2, 3 balcões, tem geladeira, tem freezer, tem produto dentro. E a cadeia industrial. Existem algumas regiões que não tem muita indústria, certo? Mas tem região que tem indústria. Seja indústria de alimentos, seja indústria de usinagem, diferente. Lá dentro eu tenho um processo de refrigeração. Então, também é uma possibilidade. Poxa, Gabriel, na minha cidade não tem nenhuma indústria. Tudo bem, não tem problema. Mas eu duvido que em Recife não tem nenhuma indústria. Eu duvido que aqui em Caruaru não tem nenhuma indústria. Então, às vezes, você precisa se deslocar um pouquinho, mas imagina, quando você fecha um contrato mensal. Quem viajou mais de 50 quilômetros para estar aqui? Então, imagina que você pega um contrato até 50 quilômetros da sua cidade. Você sabe que 1, 2 dias do mês você já está garantido. Pô, Gabriel, mas eu tenho que deslocar 2 dias por mês? Tudo bem, inclui no seu custo. Você não vai trabalhar de graça, beleza? Vamos lá. A cadeia do frio é essa aqui, que começa desde a indústria, passa por transporte, armazenagem, centro de distribuição de transporte e chega no cliente final, que são os mercados. Cara, para ter comida dentro de casa, existe essa cadeia. Por isso que eu falo que é uma oportunidade de fechar contrato de manutenção. Tem contratos de PMOC que eu fecho, não porque o cara quis que eu fizesse manutenção no ar-condicionado dele. É que eu fechei a câmara fria e incluí o PMOC. Então, é um jogo interessante para se olhar. E quais são os benefícios da gente trabalhar com PMOC? Alguém sabe qual que é o benefício de trabalhar com PMOC? Você sabe explicar isso bonitinho para o cliente? Então, a primeira coisa, você tem que estar preparado para explicar. Uma boa manutenção sempre, evitar quebra, evitar parada de máquina. Então, por isso que eu falei que quando ele está com problema, é a melhor hora de você mexer na ferida. Irmão, se você não fizer manutenção, daqui uns dias vai acontecer de novo. E aí você vai gastar mais tanto. E aí, não vou fazer. Tudo bem. Só que daqui 6, 7 meses, ou no próximo verãozão, o que vai acontecer com a máquina dele? Aqui acontece isso também ou só lá na minha região? Você fala para o cliente, precisa limpar a sua máquina. Não, rapaz. Não, rapaz, isso aí. Aí quando dá problema, perde um compressor, ou perde outros componentes da máquina. Você sabia que, por causa de um capacitorzinho do ventilador, quanto custa um capacitor de ventilador aí? Olha, um capacitor de um ventilador, o cara perde um compressor. Perde ou não perde? E com a preventiva, é fácil diagnosticar isso? É isso, beleza? Quando a gente fala de contratos, tem vários tipos. Vamos entrar lá. Primeiro, agora a gente vai falar do tal do PMOC. O que é esse tal do contrato do PMOC? O PMOC, a gente fala de uma legislação que está relacionada a equipamentos de climatização. Existe uma lei, daqui a pouco a gente vai entrar nela, mas só para você entender, o PMOC é um contrato que ele precisa ter o passo a passo. Beleza? Então, todo mês eu preciso ir lá no meu cliente limpar o condicionador de ar dele e por aí vai. Esse é um contrato de PMOC. Pô, então, Gabriel, o contrato de PMOC é um contrato de manutenção preventiva, sim ou não? Beleza. Só que é o seguinte, existe também o contrato de manutenção preventiva que não é PMOC. Por exemplo, uma câmara fria, seu cliente pode fechar a manutenção preventiva. Agora, existe uma sacada. Vamos supor que o PMOC pede que eu vá no meu cliente todo mês, certo? Só que o meu cliente fala assim, eu quero que você faça a limpeza do meu ar-condicionado de 3 em 3 meses. Você faz ou não? O PMOC fala que tem que ser mensal. E aí? Faz ou não faz? Lógico que eu faço, irmão. Só que eu vou deixar claro para ele que aquilo ali não tem validade legal. Quer que faz? Eu não vou perder a minha limpeza. Eu vou lá e vou limpar o ar-condicionado dele. Mas eu quero que você emita um laudo para mim. Eu emito o laudo. Foi limpado o ar-condicionado no mês tal. Está tudo bem, emito nota fiscal e está tudo certo. Mas eu deixo claro que aquilo não é um PMOC. Então, a manutenção preventiva e o PMOC são coisas distintas. Eu posso ter uma manutenção preventiva que não é um PMOC. E existe o contrato de manutenção corretiva. Como é que funciona esse contrato? Eu sempre recomendo você fechar um contrato de manutenção preventiva e corretiva. Mas tem clientes que me pagam para eu ir uma vez por mês na empresa dele e arrumar as máquinas que estão quebradas. Acredita nisso? Acredita nisso?
Ah, não, uma vez por mês você vem aqui, as máquinas que estão quebradas você arruma, se tiver alguma coisa para limpar, você limpa. É um contrato de corretiva, onde eu só vou trabalhar nesses equipamentos. Se o meu cliente me chamar mais de uma vez nesse período, eu cobro por fora dele. Beleza? Então, o contrato de manutenção corretiva, ele pode ser tratado dessa forma. E existe também o contrato de plantão e monitoramento. Talvez para vocês isso é um pouco distante. Mas quando a gente trabalha com indústria, com comércio, vamos lá, tocou o telefone sábado, eu tenho que ir. Certo? Só que o seguinte, se eu não tenho contrato com aquele infeliz, e ele me liga sabadão, eu estou aqui no... Oi, infeliz? É só feliz, aqui é só feliz. Aí esse infeliz me liga e fala assim, ô rapaz, preciso que você venha aqui na minha câmara. Eu falo, irmão, eu estou num congresso, sinto muito, eu não consigo parar a palestra aí para te atender agora. Eu tenho um compromisso com esse cara, eu sou obrigado aí? É uma boa prática, até porque nós vamos pegar um dinheirinho, certo? Mas é uma boa prática. Então, existe hoje, quando eu tenho vários contratos, eu posso deixar um mecânico por fim de semana, eu não sei qual que é a realidade de vocês, eu não sei qual que é a quantidade de equipes que você tem, se você trabalha sozinho, se tem ajudante ou não, mas o que a gente faz? Se eu trabalho com a manutenção preventiva, teoricamente, essa máquina não é para parar a todo momento, certo? Aí eu vendo para esse cliente a possibilidade de que se parar sábado e domingo, eu vou atender ele. Só que para garantir que eu vá atender, eu preciso receber. Faz sentido? Preciso receber um adicional, porque eu vou estar de plantão. Então, o que eu costumo fazer? Quando eu fecho um contrato de manutenção, eu geralmente incluo tudo. Coloco manutenção corretiva, preventiva. Só que aí o cliente chega assim e fala assim, epa, está caro isso aí, hein? Aí eu falo, está caro? Então, o que você quer que eu tiro? Você quer que eu tire o plantão? Ah, não, quero que você tire o plantão. Beleza, risco aqui. Se tocar o telefone fim de semana, primeiro, que eu não sou obrigado a ir, e segundo, se eu for, eu vou cobrar. Está tudo bem, está tudo certo. Essa é a forma de trabalhar. Só que, por exemplo, eu posso ter um mecânico que fica de plantão para 2, 3, 4, 5, 6 empresas. Porque se eu faço a manutenção preventiva, essa máquina, teoricamente, não é para parar. Então, por exemplo, na minha equipe, como é que a gente faz? Eu pago um adicional para esse mecânico ficar de plantão. Então, qual que é a responsabilidade dele? Ficar em casa, ele não vai nem para a empresa, ele fica em casa e só no beber. Se ele quiser ir para o churrasco, ele pode ir, só não pode beber. Oi? Ah, ele não quer, não, é uma vez por semana, é uma vez por mês só, pô. É um fim de semana por mês. Quer para o churrasco? Vai. Só que é o seguinte, se o telefone tocar, você tem que estar ação para poder atender o chamado. É isso. E a responsabilidade é dele. Então, você pode ter um mecânico que atende 5, 6, 7, 10 contratos de plantão. Porque, teoricamente, eu não vou ter chamado todo momento, beleza? Então, isso aqui, como é que funciona nos meus contratos de precificação? Por isso que é difícil eu perder um contrato, que quando eu mando tudo. Aí o cliente começa a chorar, eu começo a riscar os benefícios. Ah, o cara quer só o PMOC, beleza, eu tiro o corretivo, eu tiro plantão, eu vou riscando. Quando chega na última linha lá, aqui, ó, o que eu posso te oferecer é isso. Ah, não, é só o PMOC. Então, tá bom, tá aqui, te ofereci. O que muitas vezes a gente não presta atenção é que muitas vezes a gente quer vender o que eu quero vender, não o que o cliente quer comprar. Sabia? Não, mas, cara, você quer comprar o quê? É só a manutenção preventiva, o PMOC, o laudo ali? Tá tranquilo, meu irmão, vou brigar contigo não. E a manutenção corretiva? Se tocar, eu venho e cobro. Faz sentido para vocês? Alguém tem alguma dúvida sobre isso? Não? Pode perguntar. Opa, pode perguntar. Não? Opa, pode perguntar. Perfeito. É um laudo. Chegar lá, a máquina pode estar parada ou funcionando. Isso aí. Oi. No caso, a máquina está lá, está funcionando ou parada. Eu vou analisar a máquina, pressão, corrente, dependendo do que for, subresfriamento, subaquecimento, enfim. O que tiver para dar no PMOC, né, no laudo. Perfeito. Então, o PMOC, para uma linguagem mais leiga, é um laudo. É uma manutenção preventiva com laudo. É isso. E aí precisa seguir umas regras. A gente vai entrar nas regras, tá? Mas é isso. Uma manutenção preventiva mensal, que eu tenho que ter a formalização. São documentos que eu junto com a preventiva. Mas então, se o cliente não tiver a preventiva, é isso que não foi a distinção aí que você falou. Ah, não. Quando é o PMOC, eu tenho que fazer a preventiva. Se é PMOC, eu tenho que fazer a preventiva. Então, mas não são coisas distintas, você falou agora? Por quê? Eu posso fazer uma preventiva de 3 em 3 meses, não é PMOC.
Eu posso fazer uma preventiva de 6 em 6 meses. O PMOC não, ele tem que ser mensal, ele tem que ter o laudo, tem que ter um responsável técnico, a gente vai chegar lá ainda, tá? É isso mesmo. Se o cara quer fazer uma preventiva de 3 em 3 meses, está tudo certo. Mas não é PMOC, tá? Porque o PMOC precisa seguir a rotina certinho. E vamos lá, qual que é a maior vantagem hoje quando a gente trabalha com contrato de manutenção? É isso aqui, ó. Vamos supor que eu tenho um contrato de um dia de prestação de serviço. Na minha agenda do mês que vem eu já tenho um dia cheio. Pô, Gabriel, eu tenho um contrato de 2 dias. Opa, 2 dias da minha agenda já está cheio. De 3 dias, de 4 dias. Quando você vai pegando o lance dos contratos, a sua equipe, ou a equipe que está designada para fazer as manutenções do PMOC, ou as manutenções do contrato, ele já está praticamente com o mês dele preenchido. Ou com 1 semana, ou com 3 dias, ou com 10 dias, depende do que você vai fazer. Então, isso é um benefício, principalmente se eu tenho equipe. Porque eu já sei que aquela equipe vai estar comprometida no mês que vem. Faz sentido? E quais são os clientes? Cara, são diversos. Padaria, mercado, todo e qualquer cliente que trabalha com equipamento de climatização é uma oportunidade de contrato para você. Vamos lá. Uma das coisas que eu recomendo para vocês, o que vocês já estão fazendo aqui, vocês estão se preparando e estudando, tá? Hoje, no final dessa palestra aqui, eu vou disponibilizar modelo de precificação para você, vou disponibilizar 3 apostilas, tudo gratuito, tá? Para você entrar, escanear o QR Code e pegar para usar como você achar melhor, beleza? Um modelo de PMOC preenchido, beleza? Então, para a galera que quiser depois estudar, você já vai ter um caminho, todas as legislações, vai estar tudo no QR Code para vocês acessarem, fechou? Beleza? Vale a pena ou não? Show de bola, valeu. Sabe por que muita gente reclama e fala assim, pô, Gabriel, eu não consigo fechar contrato, cara. Eu não consigo. Aí eu pergunto assim, ó, quantas horas da sua semana você dedicou para contrato? Quantas horas? Nenhuma, Gabriel. Só o telefone liga, eu vou atender o cliente de instalação, de manutenção corretiva. Se você não prospectar cliente não vem do céu, não. Ou se quando seu cliente não tiver com problema, você não der uma oportunidade para esse cara fechar um contrato contigo, ele não fecha. Vou falar com vocês uma história rapidinho. Eu dou aula presencial de refrigeração em Sorocaba. E aí, pô, cara, tinha comprado um carro e estava com uma batidinha. Eu sou meio enjoado com esse negócio de carro batido, sabe? E aí eu olhava todo aquele dia e falava, cara, levei numa oficina, muito boa. O cara falou, beleza, consigo pegar seu carro daqui 1 mês. Beleza. Fui na outra oficina, vi o serviço do cara, eu falei, isso é meio... Não vai rolar, irmão. Pelo padrão de trabalho do cara ali, não vai rolar. E eu procurando ali pelo menos uns 10 dias. Aí um dia, na sala de aula ali, estava passando a prova para os alunos. Aí eu falei, pô, cara, brincando assim, pô, cara, estou com um carro batido lá e... Pô, não consigo achar uma funilaria para fazer um trampinho, não conheço uma funilaria. Aí um aluno meu que estava fazendo curso de refrigeração levantou a mão e falou assim, professor, eu tenho uma funilaria. Aí eu falei, ô infeliz, como é que você nunca falou? Ele falou, você nunca perguntou? Então, muitas vezes acontece isso com os nossos clientes. E se eu não estiver atento ao momento certo de, entre aspas, dar o bote, tá? Porque ninguém aqui é cobra, né? Mas se eu não estiver esperto para o momento oportuno oferecer um contrato para o meu cliente, é muito difícil fechar. Então, eu preciso ter uma mente de prospecção, ou seja, sempre vendendo na hora certa. Porque não adianta nada eu jogar um monte de flecha ali para o vento. Chega para os seus clientes que estão aí no celular e sai mandando mensagem, eu quero fechar um contrato? Você acha que o seu cliente acordou hoje assim, pensando, nossa, cara, bom dia, sabadão, tomou um café com a esposa dele, ai, que vontade de fechar um contrato de PMOC. Você acha que acontece isso? Não vai rolar. Ah, eu vou mandar um pix para aquele refrigerista. Não, é isso que ele quer. Existe uma estratégia muito simples. Quem aqui está no Google Meu Negócio? Quem está? Quem não está? Irmão, tu está perdendo serviço pra caramba. Na boa? Tu está perdendo muito serviço. Porque hoje, quando a gente vai procurar alguma coisa, se você quiser uma lanchonete aqui, você vai para onde? Ou para o Google ou para o seu amigo. Ô, não conhece a lanchonete aqui perto do... É ou não é? Se a sua empresa não está aqui, o que vai acontecer? As pessoas não vão te enxergar. Então, eu quero muito que haja muitas empresas cadastradas no Google, porque isso traz cliente. Eu vou dizer para vocês, isso traz muito cliente. E um segredinho no Google. Ó, eu pesquisei aqui, ó. Isso aqui é para prospecção, por exemplo. Mercado em Sorocaba. Para quem não sabe, eu sou de Sorocaba. Olha o tanto de mercado tem no raio aqui de 10 quilômetros da minha casa. Duvido que daqui eu não saia com pelo menos uma limpeza de condensador nesses caras aqui. Pode falar, Marizia.
É a forma mais fácil de captar cliente. Pô, Gabriel, mas quer dizer que eu vou ligar para o cara e o cara vai fechar um contrato comigo? Ilusão, não vai rolar isso. Mas você vai ter o primeiro contato. Você vai deixar seu cartão. Você vai falar o que você faz. Vai procurar um gerente. Não quer dizer que você vai ligar e vai fechar um contrato. Isso é ilusão, mentira. Só que quanto mais oportunidades você tem na sua frente, maior a chance de você fechar. Poxa, se você prospectou 10 clientes e fechou um, teoricamente, se você prospectar 100, você vai fechar 10. Pô, Gabriel, mas eu não fecho o contrato. Mas quanto tempo você dedicou para trabalhar com clientes de contrato? Nenhum. Então, como é que você quer fechar contrato? E aí, esse é o problema, depender sempre da ligação do cliente. Tem gente que não sabe, não, vou ficar tranquilo que amanhã alguém me liga. Não, tranquilo, amanhã alguém me liga, vai estar de boa, semana que vem já tem uma instalaçãozinha marcada. Isso é o padrão de profissionalismo que vocês querem? Não é chato isso, não saber se amanhã o telefone toca? Então, o contrato ele ajuda muito com isso. Tem que saber negociar e vender. Vou dizer, o refrigerista, o instalador, vou falar, quem puder ajudar mais, você tem que ser instalador de ar-condicionado, tem? Psicólogo, né? Tem que ser contabilista, tem que ser financeiro, tem que entender de eletrônica, tem que saber meter o louco no cliente. Opa, não, isso não. Mas você tem que saber negociar, você tem que saber falar. É ou não é? O que mais que precisa ser? Eletricista, encanador, aí, ó. É ou não é? Psicólogo também, né? Quando você pega aquele... O cara tá brigando com a mulher... Hã? Tá brigando com a mulher lá. Professor para ensinar o cara lá. Então é muita coisa. Se o cara não se prepara, se ele não sabe disso... Agora imagina um cara que não sabe vender o serviço dele. Por exemplo, o cara chega para mim agora aqui e fala assim, Gabriel, estou com um contrato de VRF para você. Ou estou com uma instalação de VRF. O Kleber já vai... Saulão aqui, ó, já comigo, pai. É ou não é? Está em casa, está acostumado a fazer. Muitas vezes, se o cara liga para você e fala de VRF, você fala, que isso? Ô, Deus o livre, pai. Estou fora desse negócio aí, velho. Sei nem para onde começa. Então, você tem que se preparar no que você quer ser bom. Beleza? Vamos embora. Outra coisa. Segredo de contrato é o seguinte. Fechar contrato não é difícil. Agora, manter contrato não é fácil. Por quê? Vamos lá. Eu não vou envolver as mulheres nesse rolo. Mas quando você está namorando... Não, vou mandar flores. Vamos naquele restaurante caro, meu amor. Chocolate. Me fala que você gosta. Não, vamos no shopping que hoje é comigo. Pode escolher. Acontece isso às vezes ou não? E depois que casa, às vezes não... Mulheres, não esqueça de lembrar todos os dias do seu marido disso, tá? Só que o que acontece? Você acha que o nosso cliente é diferente? Na hora que a gente quer vender, a gente oferece mil e uma coisa para o meu cliente. Não, rapaz, tua máquina não vai quebrar. Se quebrar, eu estou aqui, é contrato. Aí, beleza, na hora que aparte o seu cliente lá, você faz a manutenção corrida, porque você tem outra instalação para fazer, e o cliente que te paga todo mês, você passa um pano na máquina e vai embora. Aí, o que acontece? Daqui 1 ano ou daqui 2 anos, quando você for renovar o contrato, o que vai acontecer? Então, além de você vender um contrato, você tem que manter. Então, todo mês, você tem que pensar, esse cliente é importante para mim. Como eu sei que vocês todos aqui, que são casados, chegam para a esposa ou para o esposo, e falam todos os meses que você é importante para mim. Lindo, linda, linda, lindo. É isso. Está tudo bem, está tudo certo. Oi? Vida, amor, é por aí. E para o cliente é diferente. Se não tiver esse relacionamento, esqueça, papai. Não fecha contrato todo mês. Como também, se o homem não fizer um negócio bonitinho, esqueça, papai. Faz sentido? Agora vamos entrar um pouquinho na lei. Se quiser tirar foto aí, mas depois vai ter tudo para vocês, tá? Vai ter 3 apostilas com tudo isso para vocês, tá? Vamos lá. Pô, Gabriel, lei do PMOC. Agora vamos entrar no PMOC. Só preciso saber quanto tempo eu tenho, tá? Vamos lá. Essas aqui são as leis do PMOC. Portaria 3523. Isso aqui, todo mundo sabe como é que começou o negócio do PMOC? Não? Teve um cara aí, deputado, isso. Teve um deputado que ele veio evoluir a óbito. Rapaz, essa luzinha apagada.
Hum. Ele veio evoluir a óbito porque ele contraiu uma bactéria chamada legionela. Em fontes atualizadas, a legionela mata quase 10 mil pessoas por ano no Brasil. Certo? Legionela. É uma bactéria que agride o trato respiratório. Quando você contrai essa bactéria, ela acaba destruindo o seu trato respiratório. Então, você não consegue respirar direito, você começa a ter inflamações, tá, no trato respiratório. Então, essa bactéria, ela está armazenada geralmente nos filtros do equipamento de ar-condicionado. Uma das coisas que a gente tem... alguém conhece aí a Michigan Service? Alguém já ouviu falar dessa empresa, não? Lá do Espírito Santo? Conhece? Não? Tem uma amiga nossa, Marisa conhece, que ela foi limpar um cassete, que estava naquela condição que a gente sabe, né? Quando ela arrancou o filtro, aquele pozão que está acostumado a vir no nariz da gente, respirou aquele pó, tudo bem. Mesmo dia à noite, ela começou a ter crise alérgica, coçando o nariz, foi parar no hospital. Teve que remover um dos pulmões. Então, muito cuidado, tá? Quando você pega aquele ar-condicionado assim, meio... né? Fecha ali um filtrozinho, põe uma máscarazinha ali, beleza? Porque cuidado, pode ser que tenha legionela. Pô, Gabriel, já limpei trocentos ar-condicionado e o meu ajudante bate ele assim, ó. Bate o filtro assim, ó. Ó que da hora, filma aí, pum. Cuidado. Pode ser que você faça 1000 vezes e está tudo bem, mas pode ser que você faça uma e dê errado. Beleza? A resolução 09 de 2003 faz o seguinte, ela complementa a portaria 3523. Então, por exemplo, o que ela traz de métrica? Análise da qualidade do ar, depois a gente vai entrar ali, tá? Então, quando eu falo de análise da qualidade do ar e algumas métricas do PMOC, a 09 veio para complementar a 23. Só que é o seguinte, isso aqui não era lei. Só que em 2018, um pouquinho antes da pandemia, ela se tornou lei. E aí, todo estabelecimento de uso público e coletivo precisa dispor de um plano de manutenção, operação e controle. Ah, Gabriel, o cara tem um equipamento de 12 mil. Precisa. Forma errada de tentar vender um PMOC. Chega no cliente e fala, ó, se você não limpar ar-condicionado, a vigilância sanitária que fiscaliza vai vir aqui e vai fechar o seu estabelecimento. Acontece isso? Ele vai olhar para você, caba safado. É assim, né? Oi? Acaba safado, que quer me roubar dinheiro, rapaz? Vá para lá, nunca passou uma vigilância aqui. Hã? Só se tu me entregar, acaba safado. Forma errada de fechar um contrato de manutenção. Não chega falando de multa, cara. Você tem que gerar consciência, tem que gerar consciência para esse cliente fechar um contrato. Não é falar de multa, beleza? Então, agora, os estabelecimentos podem ser multados se caso houver uma fiscalização pelas vigilâncias sanitárias. Tá? O P significa plano, então o PMOC ele começa por um plano. Vamos entrar lá na pergunta do amigo aqui. O PMOC ele é um plano, certo? O que é um plano? Você tem começo, meio e fim, né? Então, o PMOC é assim, ele vai me dar a sequência das manutenções que eu vou fazer. Então, vai ter um cronograma de execução de atividades, e aí eu vou fazendo uma a uma, beleza? E eu preciso elaborar um plano. Geralmente, para elaborar um plano, tem que ser um responsável técnico devidamente habilitado. Iga, falou difícil. Tem que ser um profissional com CFT ou um engenheiro mecânico. Pô, Gabriel, mas como assim? Eu preciso de um profissional que vá elaborar esse plano conforme a legislação que a gente falou lá. Então, ele vai montar para mim todo o roteiro que eu tenho que fazer e ele vai se responsabilizar tecnicamente. Ele vai assinar e falar assim, ó, o trampinho aqui está da hora, está feito aqui o meu projeto, aqui meu plano de manutenção. Beleza? Então, o primeiro passo, você precisa de um responsável técnico. Seja o engenheiro mecânico e os técnicos. Pelo CFT, são os técnicos mecânico, eletromecânico e técnico de refrigeração. O técnico não é aquele curso que a gente faz lá de 100 horas, não. É aquele curso extenso, onde você tem o certificado de técnico, não de mecânico. Beleza? E os engenheiros da parte mecânica podem se responsabilizar. Então, é o famoso assinar o PMOC. Mas não é assinar, é elaborar o plano e se responsabilizar tecnicamente por ele. Beleza? Quando é obrigatório? Vamos lá, existem algumas divergências aí, e a gente pode entrar numa linha de raciocínio.
A legislação, ela fala que todo estabelecimento de uso público e coletivo precisa de um plano. Faz sentido? Então, se o cara tem um ar-condicionado de 9, de 12, se tem, é uso público e coletivo, precisa. Uma escola é uso público e coletivo? Um cabeleireiro, público e coletivo, beleza? Só que o seguinte, na legislação, fala que em potências acumuladas ou somadas acima de 5 TRs, ou o famoso 60 mil BTUs, então o cara tem lá 5 ar-condicionados de 30 mil, se você somar, dá mais de 60 mil, beleza? Então, aí sim, eu preciso obrigatoriamente dispor de um responsável técnico para se responsabilizar por aquele plano. Ah, então se eu tenho um equipamento menor, eu não preciso fazer o plano? Não, não está falando isso. Você precisa fazer o plano do mesmo jeito. Só que em potências acumuladas acima de 60 TRs, você é obrigado, tá, a ter um plano de manutenção. Fechou? Alguma dúvida aí? E você tem um responsável técnico para se responsabilizar acima de 60 mil BTUs. Que são os engenheiros mecânicos e os técnicos mecânico, eletromecânico e técnico de refrigeração. Segundo passo. Opa. Não existe limite hoje, tá? Isso é algo que está em discussão. Está em discussão, tá? Oi? Isso. É assim, hoje não existe uma parametrização de falar de limites, tá? Hoje não tem nenhuma legislação que, pelo CFT, fala lá, ó, você tem limite de tanto de potência. Isso é algo que está sendo muito discutido, tá? Porque a grade do engenheiro é diferente da grade de um técnico, faz sentido? O engenheiro estuda 5 anos, o técnico estuda 1 ano e meio, 2 anos, 3 anos. Então, isso está sendo muito discutido no mercado hoje para padronizar. Mas, por enquanto, não existe um limite pelo CFT que você esteja limitado. Sim. Precisa sim. Precisa ter um responsável pela empresa. Tá? Ou técnico. Tá feito. Tudo certo. Não. Tá? Vamos lá. Segundo passo é você fazer o levantamento técnico para a elaboração do plano. Ó, isso aqui é importante. Isso aqui são os dados que o seu engenheiro vai precisar antes dele elaborar o plano, tá? Que ele vai ter que identificar os ambientes, vai ter que ver se é um proprietário, locatário, preposto, identificação do responsável técnico. Esses aqui são os passos, depois você pode consultar lá no que eu vou te enviar. Então, o P de PMOC a gente já sabe que é o plano, o M é a manutenção. A manutenção tem que ser feita por quem? Somos nós, exatamente, aí que entra o nosso serviço. Então, se o cara faz o plano lá, eu posso limpar o ar-condicionado do jeito que eu quero, né? Eu tenho que seguir o plano que o meu responsável técnico elaborou. Certo? Então, se o cara fala que eu tenho que limpar o filtro todo mês, eu preciso limpar o filtro todo mês. O técnico hoje consegue assinar por quantas empresas? Um exemplo. Hoje, pelo CFT, não existe um limite, porém, o assinar, que é o se responsabilizar tecnicamente, ele precisa dar conta. Se ele der conta de ser responsável por uma, tudo bem, por 2, por 3, não tem problema. Só que a responsabilidade técnica vai muito mais do que só chegar lá e dar o visto. Tá? E aí, sem limites. Gabriel, Opa. uma pergunta que é bem pertinente e é importante aqui todo mundo saber disso. Quais as consequências de você não seguir o que está elaborado e chegando à fiscalização e o que pode ocasionar com o cliente e com o instalador? Boa pergunta, muito boa pergunta. Vamos lá, se eu tenho um plano, eu tenho que seguir esse plano. Eu não seguindo, as penalizações para o responsável técnico, por isso que ele tem que acompanhar, beleza? Se o responsável técnico elaborou um plano e esse plano não está sendo cumprido e não está sendo fiscalizado por ele, o técnico pode perder o registro de classe dele. E não vai poder mais assinar por nenhum PMOC. Isso para o engenheiro e para o técnico. Perfeito, definitivo. Mais nunca. Beleza? Segundo, o refrigerista que ele não segue esse mesmo padrão, ele tem que tomar muito cuidado. Por que, Gabriel, esse cara tem que tomar cuidado? Porque a gente está falando de um documento legal. Vamos supor que eu vou lá, fingir que limpei o filtro, só bati o filtrinho ali, fui embora, limpei a máquina, nada, rapaz, hoje. E uma das pessoas é contaminado com legionela. Como a gente está falando de um processo legal, o processo ele tem etapas, tá? Ele tem etapas, o que vai acontecer?
Se alguém vir a óbito, você como executante, por não executar, você vai para frente do homem da capa preta lá. Deus o É livre. corresponsável, né, Gabriel? Corresponsável. Então, tem, assim, por isso que o PMOC ele é um pouquinho mais detalhado. Pô, Gabriel, mas e se eu fizer certinho? É muito difícil dar problema. Que é muito amarrado. A gente vai falar da terceira etapa, beleza? Então, M de manutenção. O O, ele vem da operação, que é garantir que o sistema funcione do jeito correto que foi estabelecido no plano. E o terceiro passo é o controle, tá? Então, é plano de manutenção, operação e controle. E como é que eu faço o controle dessas manutenções? Como é que eu faço? Eu preciso ter um checklist, seja um checklist digital ou seja um checklist físico. Beleza? Então, por exemplo, fui lá, fiz a manutenção do equipamento conforme o meu responsável técnico passou, meu engenheiro, eu tenho que documentar. Ó, meu engenheiro falou que nessa máquina aqui eu tenho que limpar o filtro, eu tenho que lavar a condensadora, eu tenho que fazer isso, ele vai documentando, certo? Ele documenta tudo isso. E ele assina embaixo. Então, o executante, que é o mecânico, é o cara que está lá no campo, ele precisa assinar e garantir que o controle foi feito. Agora é o seguinte, o cara pega um PMOC que está tudo bonito. Rapaz, não tem um erro no PMOC, coisa linda, não tem uma máquina com problema. Está errado. É para notificar. Você chega lá, tem um suporte que está danificado? Notifica. Coloca lá no verso da folha. Olha, suporte aqui está corroído, precisa de substituição. Não existe processo de manutenção perfeito. E aí muita gente fala assim, não, rapaz, se eu colocar no PMOC aqui que está sujo, tá maluco, rapaz? É doido? Isso, o plano é montado sempre pelo engenheiro, ele vai passar todas as atividades. E outra coisa que é importante, o feeling técnico, chegou lá, a máquina está com barulho, coloca lá, máquina com barulho. Máquina suja, chegou lá, não conseguiu fazer a manutenção porque o cliente estava em reunião, o cliente não deixou fazer a manutenção porque estava em reunião. Não existe plano perfeito, mas existe plano que tem controle, beleza? E é isso que vai salvar o cara, perfeito, beleza? Só que assim, pessoal, assim, é muito difícil acontecer algo quando a gente faz bonitinho. Só que aí, depois que eu fiz lá meu plano de manutenção, operação e controle, tem a terceira etapa. Então, tem a etapa do responsável técnico, que é o engenheiro, tem a minha etapa como executante, e tem o terceiro passo, que é o seguinte. Depois que eu faço meu plano de manutenção, operação e controle, como é que eu sei que aquele plano está bom? Como é que eu posso garantir que o plano está bom? Que a manutenção que eu estou fazendo está legal? A análise do ar. Só que tem um porém. Você, refrigerista, não pode, anota aí, você não pode contratar a empresa da análise da qualidade do ar. Por quê? O cara da análise da qualidade do ar, ele vai estar medindo o seu serviço, não é? Aí você contrata o cara para te medir, para ver se está conflito de interesses. Então, quem tem que contratar a empresa para análise da qualidade do ar é o seu cliente. Ele contrata direto, sem intervenção sua. Beleza? Então, quando você for fechar um contrato de PMOC, fala, olha, de 6 em 6 meses, o senhor precisa fazer a análise da qualidade do ar. E como é que funciona essa análise? Ele pega lá um ponto externo para referência e pega pontos internos para comparar. Como é que está? E aí são várias análises. É a análise de aerodispersóide, que são particulados, é a análise biológica, é a análise de CO2. Então, eu tenho um relatório, porque eu fecho o tripé. Eu tenho um engenheiro que faz o meu plano, eu tenho um executante que faz certinho conforme o plano, e eu tenho uma análise laboratorial garantindo a qualidade do ar daquele ambiente. Fechou a régua. Está vendo como o PMOC ele é um pouco mais processual? Faz sentido para vocês? Opa, pode falar. O custo dessa análise? Boa. Análise da qualidade do ar depende muito de região. Mas eu acredito que vai ficar para quanto mais análise, mais caro, tá? Mas por ponto de coleta, uns 300, 350 reais. Depende da empresa. Então, geralmente, ele faz uma externa e 5 interna. Então, fica mais ou menos isso aí. Quem paga é o cliente. Beleza. 2 análises. A cada 6 meses você faz uma análise. E a análise não precisa ser assim, ó. Ah, não, comecei hoje, já faço uma análise, daqui 6 meses faço outra. O que eu costumo fazer? Entro no contrato, adequo, limpo os equipamentos, coloco em condição de operação, está tudo certinho? Faço a primeira análise. Opa, deu tudo certo? Deu. Daqui 6 meses eu já marco a próxima. Beleza? Esse é o padrão que eu trabalho. Pô, Gabriel, não, eu quero marcar daqui 6 meses e no último mês do contrato, que daria 12 meses a outra. Ok. Não, quem faz é um laboratório externo que não pode ter nem contato comigo.
beleza? Esse laboratório ele precisa ter as aferições do Inmetro. Então, assim, tem que ser um laboratório sério, especializado nisso. Beleza? Alguma dúvida? Tem que ter análise da qualidade do ar. Para ele ser PMOC válido, tem que ser as 3 etapas. O engenheiro, o executante e a qualidade do ar. Ah, Gabriel, meu cliente chegou para mim e falou que não quer fazer análise. Infeliz, não quer fazer. Beleza. Responsabilidade técnica, ele vai apontar. Olha, o senhor não fez análise da qualidade do ar, você está fora do PMOC. Boa, Saulo. Oficializar isso por e-mail, de preferência, por WhatsApp, e deixar bem claro, beleza? Pessoal, eu vou só mostrar aqui rapidamente. A gente não vai ter tempo agora, mas no slide, no material que eu vou passar para vocês, tem lá como cobrar. Depois eu vou subir até um vídeo no mesmo drive, tá? Vou subir um vídeo explicando essa aula aqui para vocês, tá? Vou colocar um link de um vídeo lá, que aqui eu ensino como a gente faria a precificação, tá? Aqui eu ensino sobre custo fixo, custo variável, lucro, os pontos importantes que a gente precisa, os alunos do Prado aí, ó. Os pontos importantes que a gente precisa entender antes de fazer uma precificação, os passos da precificação, mão de obra. Uma coisa que fica clara para vocês, nós vendemos tempo e não apenas serviços. Sabe como que a gente fecha isso? Gabriel, eu faço instalação de um ar-condicionado, parede. Quanto tempo você demora aí? 2 horas? 2 horas e meia? 1h40. Aí você pega o mesmo ar-condicionado de 9.000, o cara coloca um andame lá para você instalar 5 metros de altura. E aí? É igualzinho? Então, a gente não vende o serviço, a gente vende tempo, beleza? Isso aqui vai estar na planilha. Aqui, ó, vai estar explicando lá na planilha para vocês o custo, tá? Custo aproximado. Lembrando que isso aqui é um cálculo simplificado de custos. Algumas coisas que a gente tem que levar em consideração. Alguns custos que, às vezes, a gente esquece de pôr na planilha. Lucros. Aqui o valor, e aqui o QR Code que eu prometi para vocês, beleza? Vê aí se funciona. É só abrir o seu celular, escanear, vai abrir o link. Se alguém não conseguir escanear, Gabriel, eu não consegui, é só me falar que eu mando para vocês no Instagram, beleza? Vocês têm um grupo daqui? Professor Neto, depois se conseguir me ajudar com isso, tá Beleza, da gente fala aí, Neto. Posso só pedir um favor para todo mundo? Se você em algum momento gostou de alguma coisa nesse vídeo aqui, nessa aula, se você gostou um pouquinho das coisas que eu falei para vocês, pode depois tirar uma foto, me marca no Instagram, @GabrielPardomestre, beleza? Ajuda bastante aí as pessoas conhecerem um pouquinho mais do meu trabalho. Eu agradeço. Conseguiram abrir? Alguém conseguiu abrir aí? Deu certo? Sai da frente, infeliz. Sai da frente, infeliz. Pessoal, muito obrigado. Galera, uma palma de palma. Valeu.